Quando você observa o mundo ao seu redor, com notícias que se atropelam, vozes que se levantam e uma sensação constante de inquietação no ar, já reparou como o coração humano parece sempre em alerta? Há um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma. E é curioso, porque enquanto muitos procuram respostas no barulho, existe um detalhe nas Escrituras que quase sempre passa despercebido justamente em tempos de tensão como este. Não é algo oculto, nem difícil de encontrar. Está escrito com simplicidade. Ainda assim, poucos o observam com atenção. Caminhe comigo por este pensamento. Se puder, pegue sua Bíblia agora e abra em Mateus, capítulo 24, verso 42. Leia comigo devagar, sem pressa de entender tudo de uma vez. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Observe essas palavras com calma. Note que não há aqui um convite ao medo, nem uma tentativa de criar ansiedade sobre o futuro. Existe, antes de tudo, um chamado à consciência, à atenção, ao coração desperto. Poucos percebem isso quando leem apressadamente. A vigilância mencionada não começa no mundo exterior, mas dentro de você. É como se as Escrituras sussurrassem que, antes de qualquer acontecimento, existe um estado interior que precisa ser cuidado. Observe comigo como, em muitos textos, o primeiro movimento nunca é correr, mas perceber. Nunca é reagir, mas discernir. O mundo vive em constante tensão porque o coração humano aprendeu a se antecipar sem refletir. Hoje, tudo exige respostas imediatas, posicionamentos rápidos, opiniões firmes. Mas leia novamente esse versículo e repare, ele não pede previsões, pede presença. Existe um detalhe aqui que quase ninguém comenta. A vigilância não é sobre controlar o amanhã, mas sobre estar inteiro no agora. Quando você compara esse convite bíblico com o que vê hoje, conflitos, divisões, ansiedade coletiva, algo começa a se ajustar dentro de você. Não porque o mundo muda de repente, mas porque o seu olhar muda. Talvez a pergunta não seja o que vai acontecer, mas como está o meu coração enquanto tudo acontece? Deixe essas palavras repousarem em você. Existe uma sabedoria silenciosa aqui, que atravessa gerações sem levantar a voz. E talvez em meio a tanta agitação, o detalhe esquecido seja justamente esse: aprender a vigiar não o mundo, mas o interior, enquanto o mundo segue seu curso. Permaneça comigo mais um pouco nesse olhar atento. Há algo que raramente recebe a devida atenção quando o mundo vive em estado de alerta constante. A tensão exterior costuma nos convencer de que tudo começa fora, nos acontecimentos, nas notícias, nas mudanças rápidas ao redor. Mas as Escrituras, com paciência, sempre conduzem o olhar para outro lugar. Elas convidam você a olhar primeiro para dentro. Abra sua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Leia comigo com calma, como quem observa cada palavra com cuidado. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Observe esse início, acima de tudo. Não como exagero, mas como prioridade. Antes de qualquer reação, antes de qualquer decisão, existe um espaço interior que precisa ser cuidado. Poucos percebem esse detalhe quando leem essas palavras. Guardar o coração não significa isolá-lo do mundo, mas mantê-lo lúcido, alinhado, atento. Quando o coração se desorganiza, tudo ao redor parece mais ameaçador do que realmente é. Leia novamente e note como a Escritura não fala de controlar o ambiente, mas de cuidar da fonte. É dali que os pensamentos nascem, as palavras saem, as escolhas se formam. Hoje, muitas vozes disputam sua atenção. Tudo pede respostas imediatas, opiniões rápidas, posicionamentos firmes. Mas observe comigo como esse versículo não alimenta a pressa. Ele pede vigilância interior, pede sobriedade. Existe um detalhe aqui que quase ninguém comenta. A ansiedade cresce quando o coração deixa de ser guardado e passa a ser exposto a tudo, sem filtro, sem pausa.
Quando você compara essa orientação com o ritmo atual do mundo, algo se revela com clareza. A atenção constante não é apenas resultado do que acontece fora, mas da forma como o interior reage sem descanso. As Escrituras parecem compreender isso há muito tempo, sem acusar, sem pressionar, apenas apontando um caminho mais sábio. Leia mais uma vez. Deixe essas palavras descerem da mente para o coração. Talvez você comece a perceber que, em tempos de inquietação, o convite mais profundo não é fugir nem se defender, mas aprender a guardar. Guardar pensamentos, emoções, intenções. E quando esse cuidado acontece, o mundo pode continuar barulhento, mas o interior aprende a não se perder junto com ele. Continue comigo nesse caminho silencioso de observação. Há algo que se revela quando a leitura deixa de ser apressada e o coração se permite escutar com mais profundidade. Em tempos de tensão, o medo costuma ser tratado como consequência dos acontecimentos. Mas observe comigo como, nas Escrituras, ele é acolhido de outra forma. O cuidado quase sempre começa dentro, antes que qualquer explicação seja dada sobre o que está ao redor. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Leia comigo sem pressa, deixando que cada palavra encontre espaço dentro de você. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Repare com atenção. Não há aqui uma descrição do cenário, nem uma promessa de que tudo se resolverá imediatamente. Há apenas um cuidado direto com o coração. Poucos observam esse detalhe. O mundo costuma dizer que a paz vem quando os problemas cessam. As Escrituras, porém, mostram outro caminho. A paz começa quando o interior deixa de ser dominado pela perturbação. Leia novamente e perceba como essas palavras não dependem de circunstâncias favoráveis. Elas são um convite à confiança, mesmo quando o ambiente permanece incerto. Hoje muitos vivem tentando antecipar riscos, prever desfechos, controlar possibilidades. Existe uma sensação constante de que, se tudo for compreendido, nada sairá do controle. Mas observe comigo como esse versículo não oferece explicações, apenas presença. Existe um detalhe aqui que quase ninguém comenta. A ansiedade cresce quando o coração exige garantias antes de descansar. Quando você compara essa postura com o ritmo do mundo atual, algo se ajusta no olhar. A tensão não se dissolve quando todas as respostas são encontradas, mas quando o coração aprende a soltar aquilo que não pode carregar. As Escrituras não ensinam a ignorar a realidade, mas a atravessá-la sem se fragmentar por dentro. Deixe que essas palavras façam silêncio dentro de você. Talvez você perceba que o verdadeiro descanso não vem de entender tudo, mas de confiar o suficiente para permanecer inteiro enquanto caminha. O mundo pode continuar instável, mas o coração aprende, pouco a pouco, a não se deixar conduzir pelo medo. É nesse espaço interior que muitos encontram uma paz que não depende do cenário ao redor. Agora, observe comigo um detalhe ainda mais discreto, daqueles que só se revelam quando o olhar desacelera e o coração deixa de buscar apenas o extraordinário. Em tempos de tensão, muitos acreditam que a resposta precisa ser grandiosa, urgente, visível. Mas as Escrituras seguem por outro caminho. Elas chamam a atenção para aquilo que quase nunca recebe destaque: a fidelidade no simples. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 10. Leia comigo com calma. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Observe essas palavras sem pressa. Elas não falam de grandes acontecimentos, mas de constância, de cuidado diário, de escolhas pequenas que moldam o interior ao longo do tempo. Poucos percebem como esse detalhe sustenta o coração quando tudo ao redor parece instável. O mundo costuma valorizar o que é extremo, imediato, intenso. Mas, nas Escrituras, a transformação quase sempre acontece no ordinário. Observe como tantas orientações não estão ligadas a momentos extraordinários, mas a atitudes repetidas com atenção e amor. Leia novamente e perceba. A fidelidade aqui não depende de aplausos nem de reconhecimento. Ela acontece no silêncio, no modo como você fala, no modo como escuta
no modo como reage quando ninguém está observando. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O coração se fortalece nas pequenas escolhas muito antes de enfrentar grandes desafios. Quando você compara essa sabedoria com a inquietação atual, algo se esclarece. A tensão cresce quando o ser humano perde o valor do simples e passa a viver apenas do que é urgente. As Escrituras, porém, ensinam a caminhar, um passo de cada vez, sem pressa, sem espetáculo, mas com presença. Talvez hoje muitos sintam que estão sempre à beira de algo, uma crise, uma mudança, um colapso. Mas observe comigo como esse versículo não alimenta essa sensação de limite constante. Ele aponta para o cuidado contínuo, para a fidelidade que sustenta o interior, mesmo quando o exterior oscila. Leia mais uma vez e deixe essas palavras acompanharem seu cotidiano. Quando o coração aprende a valorizar o simples, a tensão perde parte do seu poder. O mundo pode continuar barulhento, mas algo dentro de você permanece firme, construído em silêncio, sustentado por escolhas pequenas que quase ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. E agora, antes de encerrar este caminho de observação, permita-me conduzi-lo a um último olhar, talvez o mais silencioso de todos. Em tempos de tensão, muitos acreditam que a fé existe para explicar o que acontece fora, como se ela servisse para decifrar acontecimentos e oferecer respostas imediatas. Mas observe comigo este detalhe final. Nas Escrituras, a fé quase sempre é apresentada como uma forma de permanecer, não de prever. Se puder, abra sua Bíblia agora na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 36. Leia comigo com atenção. Vocês precisam perseverar para que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que foi prometido. Observe como essas palavras não falam de rapidez nem de atalhos. Elas falam de continuidade, de atravessar o tempo com firmeza interior. Poucos se detêm nesse ponto. Existe uma diferença profunda entre esperar que o mundo se acalme e aprender a caminhar com o coração firme, mesmo quando o cenário não muda. As Escrituras não prometem ausência de ruído, mas oferecem algo mais profundo, um interior que não se desfaz a cada abalo. Observe como a perseverança está ligada à permanência, não à pressa. Quando você compara isso com a inquietação dos dias atuais, talvez algo se torne mais claro. A tensão constante não se dissolve quando todas as respostas são encontradas, mas quando o coração deixa de exigir controle absoluto. Leia novamente e perceba, a esperança aqui não nasce da previsão, mas da confiança em continuar caminhando, mesmo sem enxergar todo o caminho. Abra sua Bíblia mais uma vez, ainda que por poucos instantes, e observe como tantas palavras apontam para o agora, para o passo seguinte, para a presença. Existe um detalhe que muitos ignoram. Nem tudo precisa ser resolvido para ser vivido com paz. Às vezes, permanecer já é um ato profundo de fé. Talvez a pergunta que ecoou no início agora soe diferente dentro de você. Não porque tenha sido respondida de forma direta, mas porque seu olhar foi conduzido com mais profundidade. O detalhe que poucos observam não está escondido no futuro, nem nos sinais externos, mas no convite constante para cuidar do coração enquanto o mundo segue em tensão. Compartilhe nos comentários qual dessas palavras mais tocou você durante essa reflexão. Que esse olhar atento continue acompanhando seus dias, mesmo quando tudo ao redor parece pedir pressa, e que você aprenda, pouco a pouco, a permanecer inteiro enquanto caminha.